Fala pessoal, voltando aqui agora então para falar para vocês da classificação das perdas de carga, tá gente? Então como eu falei, esse pré-aula ele é mais teórico, tá? Ele não tem quase nada de cálculo, tá? A gente mais entender os conceitos, o que são as coisas, tá? E a gente tem então que, se quando a gente analisa o comportamento do escoamento de fluidos em condutos, né, é possível distinguir então dois tipos de perda de carga. Normalmente isso é verificado sempre empiricamente, tá vendo? Ou seja, através de experimentos, tá? Então quais são esses dois tipos? O primeiro tipo é o perda de carga distribuída, tá? Representado por HF, né? Ou seja, a carga distribuída, tá? Ou a carga perdida distribuída. Normalmente esse cara acontece, né? Ou ele vai acontecer em tubos retos e longos, tá? E de seção constante, ou seja, não existe afunilamento, tá? E nem ampliação do seu duto, né? Em nenhum momento, tá? Então a gente vai ter tubos ou dutos de seção constante, ou seja, o diâmetro dele não muda, tá? Então o diâmetro inicial é igual ao diâmetro final. Tubos retos, tá? E normalmente tubos longos, tá? Então a distribuição de carga, né, ou a perda de carga distribuída, ela vai estar relacionada, tá, ao atrito das próprias partículas do fluido entre si, tá? Uma coisa relevante e que vale ressaltar é o seguinte, né? É que essa perda ela só é considerável, tá? Se eu tiver trechos relativamente grandes de conduto, tá? Já que essa perda ela vai ser distribuída ao longo, ou seja, em pequenos pedaços, né? Você sim tem uma perda de carga, mas normalmente ela é insignificante, né? Ela vai ter grande impressão, né? Ou trazer ali grandes relações para a nossa perda de carga para tubulações grandes, né? Tanto que a parte, quando a gente for ver na aula para calcular essa perda de carga distribuída, ela depende do comprimento da nossa tubulação, tá? Então, normalmente o que acontece é que na primeira seção você tem uma quantidade de carga maior e ele vai perdendo essa carga até chegar no ponto 2 devido aos próprios atritos internos das partículas do fluido e também, claro, né, com a rugosidade aqui na nossa tubulação, tá? Então esse é o primeiro tipo de perda de carga. O tipo de material, ele também influencia, tá? Na perda de carga, ou seja, se o meu material ele for um cano de PVC, se ele for feito de vidro, se ele for feito de porcelana, se ele for feito de aço, se ele for feito de ferro, se ele for feito de zinco, se ele for feito de cobre, tá? Então o material ele vai influenciar também nessa perda de carga, né, distribuída, já que cada material vai apresentar uma certa rugosidade, tá? E um certo coeficiente de rugosidade. Então o material ele influencia e influencia bastante, tá? Depois a gente vai estar vendo isso em aula. Normalmente a gente precisa olhar para os dados de tabela de fabricantes para que a gente consiga pegar esses valores, né? Qual é a rugosidade média, qual que é o valor mínimo e máximo da rugosidade para certas tubulações e o material que ela é fornecida, tá? Normalmente não existe um padrão, né? Você precisa olhar para o fabricante, né? Quais são os dados fornecidos pelo fabricante para a gente conseguir fazer essas determinações, tá? E a segunda tipo de perda de carga é a perda de carga localizada ou singular, tá? Representada então por HS, né? Ou a perda de carga singular, que ela vai acontecer em alguns locais pontuais da nossa instalação, tá? E esses pontos é onde que o nosso fluido ele vai sofrer ali perturbações bruscas no seu escoamento. E aonde que isso acontece, né, gente? Por exemplo, cotovelo, né? Se a gente olhar essa imagem aqui, ó, tubulação composta por muitas conexões, apresenta uma perda de carga relativamente alta, né? Então note que você tem aqui tubulações com vários conectores, né? Vários registros, tá? Em determinado momento você tem um T aqui onde que existe uma redução brusca, né, do diâmetro, né, que é um T, né? Então esses pontos
né, que fazem aí perturbação no escoamento, ou seja, conseguem mudar um pouco o regime de escoamento, né, fazendo com que ele escoe mais rapidamente ou escoe mais lentamente, né, fazendo com que ele se agite mais ou se agite menos, tá, vão fazer então perda de cargas locais, né, então por isso que é chamada de localizada ou singulares. Tá? Então ela não está relacionada ao comprimento, mas uma perda de carga que vai acontecer pontualmente neste local. Tá? Quem são os responsáveis por isso? Né? No caso, válvula, né? Mudanças de direção, às vezes você pega, no caso, um cotovelo, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um cotovelo, ou mesmo, cadê o cotovelo? Aqui, né? Um cotovelo, não é de 90 graus, mas é um cotovelo, ele está mudando a direção do fluxo, tá? Isso faz com que ocorra, então, uma perturbação no escoamento, tá? Então ele vai gerar perda de carga, né? O TES, né? Ou o cruz vai gerar também perda de carga, o T no caso está aqui, tá? As válvulas, tá? Tipo de válvula, se ela é uma gaveta, se ela é uma válvula esférica, também vai estar gerando perda de carga, tá? Então todos esses equipamentos que são colocados, né, dentro da nossa tubulação, eles vão gerar perda de carga, tá? Então, perda de cargas pontuais, tá? Até mesmo conectores, né? Aqui, por exemplo, você tem conectores, braçadeiras sendo utilizadas, que também, então, vão gerar ali perda de carga, tá? Então, são chamadas de perdas de cargas pontuais. Que diferentes da nossa outra, que é a perda de carga distribuída, né? A distribuída está relacionada ao comprimento da tubulação, né? Quanto mais longo, maior a carga. No caso da singular, não. Você consegue perder muita carga em trechos curtos da instalação. Tá? Então, pequenos trechos pontuais fazem com que ela perda muita carga no nosso sistema, tá? Ou no nosso fluxo. Certo? Então, esses são os dois tipos de perda de carga que nós temos: a localizada, tá? E a distribuída. Tá? Então, a perda de carga, né, ou o nosso HP, né, e alguns colocam HL, né, HLOS, né, a carga manométrica perdida, né, ela basicamente vai ser dada da seguinte forma. Tá? Então, vamos olhar aqui essa representação que eu tomei para vocês. Então, a gente tem um ponto 0, um reservatório aqui de grandes dimensões, temos o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5 e o ponto 6. Tá? Note que entre o ponto 1 até o ponto 2 eu tenho um certo comprimento. Tá? Eu tenho uma certa distância que meu fluido ele vai ter que percorrer daqui para cá. Tá? Então, do ponto 1 para o ponto 2, eu vou ter uma perda de carga distribuída. Note que aqui também a tubulação ela não mudou, né, de diâmetro. Né? Então, ele vai ter uma perda de carga distribuída. Entre o 2 e o 3, ele também vai ter que percorrer uma certa distância. Tá? Menor que o anterior, mas ele vai ter que percorrer uma certa distância. Então, entre 2 e 3, eu também tenho uma perda de carga distribuída. Tá? Entre 2 e 4, entre 3 e 4, também tem uma pequena distância que é percorrida pelo nosso fluido. Ele também vai estar perdendo carga entre esses dois pontos. Tá? Entre 4 e 5, nós também temos uma pequena distância, então ele também vai estar sofrendo perda de carga distribuída, tá? E entre 5 e 6 ele vai ter uma outra perda de carga. Tá? Então, entre todas essas seções que apresentam um certo comprimento, né, que o fluido se desloca, ele apresenta perda de carga. Às vezes insignificante, mas elas existem. Tá? Isso, então, devido ao próprio atrito do fluido real, né, das suas moléculas entre si. Tá? Agora, quando eu olho para os pontos especificamente, ponto 1, né? O que aconteceu no ponto 1? A gente vinha de um grande reservatório, um reservatório de grandes dimensões, e ele do nada estreita. Ele fica uma região bem pequena, ou seja, teve um estreitamento abrupto da região 0 para a região 1. Tá? Então, isso vai gerar perda de carga. Tá? Então, estreitamento brusco do ponto 0 para o ponto 1. Tá? Então, nesse ponto vai ter perda de carga.
No ponto 2 e no ponto 3, nós temos aqui cotovelos, né? Dois cotovelos de 90 graus, né? Que mudam aqui a direção do nosso fluido, né? Então aqui ele está direcionando o fluido para baixo e aqui ele volta a direcionar o fluido na horizontal para a direita, tá? Então quer dizer que nesses dois pontos que são os cotovelos, também existe perda de carga, mas é uma perda de carga localizada, né? No ponto 4, a gente pode perceber que existe um estreitamento, tá? Não é um estreitamento brusco, tá? Por quê? Você pode perceber aqui que tem uma certa inclinação, né? Mais ou menos igual a ideia do tubo de Venturi, que a gente viu anteriormente, né? Ele afunila com um certo tempo, né? Uma certa distância, ele afunila lentamente. Mas existe um estreitamento, né? Não é brusco, mas existe. Então também vai existir perda de carga pontual devido a esse estreitamento, tá? No ponto 5, eu tenho que aqui uma válvula, né? A representação de uma válvula. A válvula também vai estar gerando perda de carga. Daí tem algumas relações que talvez a gente discuta em aula, que é quanto que eu tenho de perda de carga para a válvula 25% aberta, 50% aberta, totalmente aberta, 100%, ela tem diferenças, tá? Mas a válvula também vai ter uma perda de carga. E 6 é a saída do fluido, então ali não vai ter perda de carga, não aconteceu nada, tá? Então, distribuída relacionada à distância, né? E a perda de carga localizada são os pontos onde vai ocorrer perda de carga devido a essa mudança, né? Devido à mudança ou perturbações no nosso regime de escoamento, tá? Mas de forma geral, né, a gente pode conceituar que a perda de carga entre dois pontos é dada pela, tá? Então, quando eu considero perda de carga entre dois pontos, tá, gente? Então, a perda de carga do ponto inicial para o ponto final, tá? Então, de 0 a 6, tá? Eu falo 1, 2, que é o ponto de início e o ponto de fim, tá? Mas aqui no caso seria de 0 a 6, seria o quê? A somatória de toda a carga perdida, né? A carga distribuída perdida, ou carga perdida distribuída, tá? Todas as perdas de carga distribuída, ou seja, entre 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5 e 6, 5 e 6, somar todas elas, tá? Mais a somatória de todas as perdas de cargas singulares, né, ou localizadas. Então, a perda de carga do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, somadas. Então, quando eu juntar todas as perdas, tá, sendo distribuídas ou localizadas, eu tenho a perda de carga total, né, ou a nossa HP dentro da minha tubulação, tá, dentro do nosso conduto que nós temos aqui. Agora, para a aula, a gente vai aprender, então, a calcular estas perdas de carga, né? A perda de carga distribuída, tá? E a perda de carga localizada, tá? Então, aguardo vocês, tá? E não se esqueçam de ver os vídeos ali que eu vou colocar ensinando a usar o diagrama de Moody, certo? Grande abraço, fui!